Olá pessoal, graça e paz. Aqui estamos novamente, né? Em comunhão e adoração, no Papo de Homem, Papo de Mulher, versão live, algo inédito, coisas que nós fazíamos na igreja, né? Nas nossas reuniões. E nós sentimos no nosso coração de estarmos fazendo essa live, né? Conversando um pouquinho sobre relacionamento, sobre casamento, sobre namoro, né? Nesse tempo de quarentena, eu sei que os ânimos de muitos casais têm fervido, e nós estamos aí para nós batermos um papo bem legal, né? Nós vamos dar uma introdução, né? Falando sobre o verdadeiro propósito do casamento, e logo em seguida, né? A gente vai deixar aberto aí para vocês fazerem perguntas, tal. O Mateus, nosso filho, ele vai dar um apoio aí para nós, e à medida do possível que nós formos desenvolvendo o nosso assunto, nosso papo, a gente vai estar respondendo algumas perguntas. Nós vamos agora, entra na nossa sala e esteja conosco, esteja batendo um papo juntamente conosco, amém? No Free Talking, né, que nós tivemos na quinta-feira passada, muitas perguntas foram deixadas de serem respondidas, né? Porque a gente é uma dinâmica muito grande. Então, assim, vai colocando a pergunta até a gente enxergar, até a gente tentar responder ela para vocês. Tá bom, gente? Eu queria pedir para minha esposa fazer essa oração inicial para que a gente possa começar esse bate-papo que eu creio que vai ser abençoado para todos nós. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz e harmonia dentro do seu lar, com a sua família, né? Com o seu marido, com a sua esposa. A gente sabe que esses dias têm sido difíceis para todos nós, mas principalmente para aqueles que já tinham algo pendente. Então que o Senhor hoje possa ministrar a tua vida nesta noite, e que você realmente esteja aberto a ouvir aquilo que o Senhor tem para te dizer, né? Tudo que o Senhor fala, os planos, os propósitos do Senhor, eles são bons. E não há nada que faça impedir que os planos do Senhor se realizem nas nossas vidas. Que os propósitos do Senhor se realizam nas nossas vidas. Mas depende de nós, né? De repente nós estamos impedindo, nós estamos atrapalhando o agir do Senhor nas nossas vidas. Então, eu te peço que nessa noite você possa realmente abrir o teu coração e os teus ouvidos para ouvir a voz do Espírito nesta noite. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta noite, Pai. Sim, Deus. Te agradecemos, Senhor, porque Sim, Senhor. Nós sabemos que, primeiramente, o Senhor está aqui. Nós já te convidamos a estar neste lugar que é o nosso lar, Senhor. E eu te peço que o Senhor venha agora adentrar, Senhor, na casa de cada um, Senhor, que está nos assistindo, Pai. Que o teu Espírito Santo possa estar agora, Senhor, tocando a vida de cada um, Senhor. De cada homem, cada mulher, Senhor, cada sacerdote, cada esposa, Senhor, nesta noite, para que possam, Senhor, aprender um pouco mais de Ti. Que a Tua palavra venha, Senhor, ser alimento nesta noite para todos nós. A palavra venha vivificar, Senhor. Amém, Jesus, Senhor. O amor, a união, a harmonia, Senhor, a paz, Senhor, o companheirismo, Deus, Pai, o entendimento entre os casais nesta noite, Senhor. Pai. Nós te pedimos, amado Espírito Santo, venha estar conosco e fala conosco através da Tua palavra. Amém, Senhor. O que nós te pedimos e já cremos que o Senhor fará grandes coisas acontecer. Mesmo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, para quem está chegando agora, uma ótima noite para todos vocês. Sejam bem-vindos ao nosso lar, na família Feitosa. Amém. E nós vamos bater um papo aqui hoje relacionado ao casamento. E logo em seguida vocês podem fazer perguntas, algumas coisas. Para quem talvez não nos conheça, né? Que eu acho que é algo muito difícil. Novo aí no pedaço, né? Que não seja da comunhão. Mateus, eu vou te pedir para pegar um copo de água, por favor. Obrigada. Que é algo muito difícil, né? Eu sou o Emerson,
Essa aqui é a minha esposa Kátia. Atrás das câmeras está o nosso filho Mateus. Nós somos casados há 23 anos. Nos casamos em janeiro de 1997, no dia 11, num sábado lindo, abençoado. E nós estamos aí chegando quase às bodas de prata, para a glória de Deus. Amém. E no decorrer desse tempo, nós constituímos uma família abençoada, diante, né, de exemplos de família, como meu pai e minha mãe, né? Tiveram deslize, mas depois voltou com força total e nunca deixaram de ser família, essa é a verdade. E um exemplo muito lindo do meu sogro Rubens, da minha sogra Marília, que hoje já não estão mais aqui, né? Deus resolveu pegar eles mais cedo. E foram pessoas maravilhosas e que nos deram um grande exemplo, né? Hoje eu tenho a minha mãe, meu pai já não está mais também no nosso meio, mas quando a nossa família estava completa, eles nos deram um grande exemplo do que é ser família, do que qual que era o verdadeiro sentido de um casamento, né? E no decorrer desse tempo, né, há 12 anos atrás, Deus nos comissionou, né? Porque foi só por intermédio dele e ele nos comissionou a pastores e hoje nós conduzimos uma igreja, né, chamada Comunidade Cristã, Comunhão e Adoração a Deus. Nós vamos fazer uma live aí, talvez o Freetown aqui, nós vamos contar sobre toda a trajetória da comunhão, como ela aconteceu, enfim, vai ter muitas coisas boas por aí no meio dessa quarentena, que não é mais quarentena, né? E no decorrer do nosso ministério, né, já logo no primeiro ano de pastorado, nós fizemos alguns casamentos, né? E nós já estamos quase no casamento de número 90. Esse ano eu creio que vai chegar ainda, né? Já era para ter chegado. Eu tinha alguns né? marcados. Já tinha alguns marcados. Mas eu acredito que bem pertinho, bem próximo, nós já vamos chegar no 100º casamento. Então nós temos assim uma experiência muito grande na questão de casamento, na questão de aconselhamento, né? E nós sabemos que a maior instituição dessa terra é o casamento. A maior instituição que foi feita por Deus é o casamento, é a família. Eu sempre falo que Deus ele não tinha uma família, então ele deu um filho para ganhar uma família, o seu filho Jesus. E se tem um alvo mais eu diria, mais fogaz, né, do inimigo, o foco dele com toda certeza é a família, porque quando ele entra dentro de uma família, ele consegue destabilizar tudo, tanto o emocional até o financeiro. E Deus, assim, no decorrer desse tempo, ele nos deu assim uma dinâmica, e já fizemos alguns seminários, algumas reuniões, né? E ele nos deu uma revelação sobre a questão do casamento. E nós vamos aprender hoje, né, junto com vocês, o verdadeiro propósito do casamento. Amém? Em primeiro lugar, vamos começar a eliminar algumas coisas. Você não casa para ser feliz. Você tem que ser feliz antes de casar. A sua vida tem que ser plena em Deus antes de você casar. O casamento, ele vai te dar simplesmente um comissionamento daquilo que Deus quer da sua vida. Então, em primeiro lugar, se você casa para ser feliz, ou se você está tristinho aí, ou tristinho aí, porque você ainda não casou, e você acha que você vai ficar feliz porque você vai casar, você já está começando tudo errado, né? Então nós vamos aprender aqui qual foi a verdadeira intenção do casamento, né? E nós vamos, de repente, falar aqui de 3 grupos diferentes de pessoas. Aquelas que já estão casadas, aquelas que querem se casar e aquelas que, sei lá, não querem se casar também. Eu acredito que o terceiro grupo ninguém, acho que não tem nada a ver, né? O casamento, ele é muito importante para Deus. E para início nós vamos abrir a Bíblia
lá no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26. Eu quero fazer um embasamento aqui, do 26 ao 28, onde Deus estabeleceu o primeiro casamento. Então a Bíblia começa com o casamento, e a Bíblia vai terminar com as bodas do Cordeiro. Então ela começa com a família e termina com o casamento. Começa com o casamento e termina com o casamento. E diz assim, ó: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então aqui está dizendo que Deus ele criou Adão e Eva juntos, os fez macho e fêmea, e depois os comissionou para que eles tenham total autoridade sobre a terra. Agora uma coisa muito interessante aqui, é que todas as vezes que nós ouvimos falar sobre casamento, nós ouvimos que o casamento foi feito para que ambos tivessem uma companhia, para que ambos não ficassem sozinhos. Isso daí não tem nada a ver no contexto bíblico. Amém? Você que está nos assistindo aí, compartilhe essa live para que a gente possa alcançar mais vidas, amém? E glória a Deus por esse pessoal que já está conectado conosco, tanto no Instagram como no Facebook. Agora, olha só que interessante. Qual seria, gente, o principal propósito do casamento? O que você acha? Olha só, Kátia, antes quando só tinha o homem, quando Deus só tinha criado o homem, né? E ele criou para que o homem dominasse, né? Sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo. E Deus deu um espaço para que o homem tivesse essa autonomia, não é isso que a Bíblia fala? E qual que era o domínio do homem? O domínio do homem era exatamente um jardim. Era limitado. Deus deu um jardim para o homem, para que o homem tomasse conta. Então ali o homem nomeou todos os bichos, o homem nomeou todos as aves, toda aquela situação, deu nome para tudo quanto é coisa, e o homem foi um camarada inteligente, não é? Você percebe que vaca tem cara de vaca mesmo, não tem? Girafa não tem cara de girafa, Mateus? Cara, eu acho impressionante esses nomes, como combina. Então vamos lá. Só que aí aconteceu uma situação onde Deus ele queria ampliar essa condição do homem. E aí Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, mas não na condição, Kátia, de companhia. Por quê? Porque Deus queria ampliar, Deus queria dar uma extensão maior do domínio do homem. Então Deus queria não somente deixar o homem cuidando de um jardim, mas cuidando de toda a face da terra. Deus tinha planos maiores. Deus tinha propósitos e planos muito maiores. Então ele resolveu assim: poxa, um vai se tornar dois e dois se torna um. Então se eu coloco 1000 para correr, com dois eu vou colocar 2000 para correr. Se eu tenho força com um, eu vou ter muito mais força com dois. Então ele estabelece ali um plano chamado conquista. Então eu quero aqui deixar bem claro para vocês que o verdadeiro propósito do casamento foi conquista. Você pode ver que uma casa bem estruturada, né, tanto na questão familiar, né, quando ela tem um sacerdote da casa e quando ela tem uma edificadora da sua casa, vocês perceberam que esse lar ele se torna um lar de conquista? Você vê que esse lar ele flui de uma forma muito favorável, as coisas acontecem, né? E aí nascem os filhos, e os filhos também frutificam, tudo aqui, o propósito, o objetivo de Deus, ele começa a se cumprir nessa terra. E é exatamente aí que entra o diabo. O diabo ele entende sobre todos os planos e os projetos de Deus. Então, qual que é hoje a função do diabo? O diabo ele está muito interessado em destruir famílias. Agora, olha só.
eu vou matar aqui um monte de vaquinhas sagradas. Então, a primeira vaquinha que eu mato é o quê? Que você casou não para você ser feliz. Você casou não para ficar sozinho. Quando eu casei, não se sentir sozinho. para não se sentir sozinho. Quando eu me casei com a Kátia, eu já era um cara realizado. Só nem de mim, né? Eu não sei nem Tô por que brincando. casou. Por que casou? Né? Mas a Kátia, Sozinho já. a Kátia me completou. Agora vamos lá, matar mais uma vaquinha sagrada. As pessoas, elas têm a... Como é que eu posso dizer? Elas colocam muita culpa em Eva. Na questão de que Eva pecou, de que Eva fez Adão pecar. Não é isso, gente? E olha só que interessante. Por que isso? Por que será? Quem será que teve o maior erro? Eva ou Adão? E vocês sabem a história que existia lá, né? Todo um lugar, né? Que Deus, ele deu liberdade e autonomia para que eles pudessem usufruir de tudo, não é isso? A Bíblia fala sobre isso. E olha só que interessante. Só que ele diz que de uma árvore não poderia se comer aquele fruto, porque aquele fruto, ele simbolizava a vida e a morte, né? O conhecimento. E ali, né, o diabo muito astuto, porque o diabo já morou com Deus, né? O diabo já conhecia toda a dinâmica de Deus. O diabo já conhecia todo o plano de Deus. Eu sempre falo que a terra é uma extensão dos céus. Eu falo que a terra é um puxadinho dos céus. Então Deus, ele projetou, né, essa terra para que o homem dominasse, para que o homem desfrutasse de tudo aquilo. E o diabo, né, como sempre, queria o quê? Destruir todos os planos e os projetos de Deus. Então o diabo, ele se apodera de um corpo, né? Porque é espírito, não é isso? E ele entra no corpo de uma serpente. E ali ele começa a seduzir Eva. E eu creio que essa sedução, Kátia, não foi de um dia para o outro. Essa sedução, ela demorou muito tempo. Até que através do diálogo, através do lero do diabo, né? Eva pega e come o fruto proibido. Agora olha que interessante. Se você comesse, você morreria, né? Acabaria toda aquela situação de privilégio que Adão e Eva tinham no paraíso, né? Agora, eu não quero pôr muitos detalhes aqui, que senão a gente não vai conseguir falar, né? Agora, presta bem atenção. A Bíblia fala que Deus, em um dos versículos, diz que ele faria uma adjuntora, não é isso? Uma auxiliadora, para que ficasse do lado do homem, certo? Gênesis 2,18, é isso? Abre a Bíblia lá. Agora, olha só que interessante. A palavra adjuntora, ou a palavra auxiliadora, em que versão está na sua Bíblia? No meu tá assim: não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Não é bom que o homem fique sozinho, vou fazer... Alguém que o ajude como se fosse sua outra metade. A palavra, em algumas versões bíblicas, ela está como adjuntora. Em algumas versões bíblicas está como auxiliadora, ajudadora. Agora, a versão original, no hebraico, dessa palavra ajudadora, dessa palavra adjuntora, dessa palavra auxiliadora, seria o quê? Protetora. Então, você tira essa palavra e volta a ler esse versículo e coloca no lugar protetora. Olha só como vai mudar tudo. Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele, alguém que o ajude como se fosse sua protetora. Vocês entenderam? Agora, olha que interessante. Agora vou matar outra vaquinha sagrada. Aquela questão que a mulher é sexo frágil, que a mulher é dodóizinha, que a mulher é fraquinha. Isso caiu por terra, gente. Porque Deus, ele colocou uma pessoa do lado do homem para que o homem expandisse a sua área territorial, certo? O seu governo. Então,
Deus ele colocou uma protetora do lado do homem. Agora olha só, nós que achávamos que protegíamos as mulheres, não, elas nos protegem. Amém? Por isso que Salomão escreveu que a mulher, a edificadora do lar, né? A mulher é a edificadora do lar, né? Então ela é aquela toda questão dentro dos nossos lares, ela é a nossa edificadora. Então, mulheres, sejam sábias, porque vocês são aquelas que nos movimentam, são aquelas que nos dão combustível. É como se eu chegasse perto da minha esposa e minha esposa recarregasse as minhas forças, recarregasse as minhas energias. Agora nós vamos falar de mais uma outra situação reveladora. Aí você entende, poxa, mas olha só, a serpente foi até a mulher porque a mulher era mais fraquinha. Errado. Por que a serpente foi exatamente na mulher? Porque se ela chegasse no homem, a mulher o quê? A mulher ia proteger e ia acabar com toda a movimentação do diabo. Vocês estão entendendo isso? Então o diabo ele preferiu o quê? Investir na mulher. Por quê? Porque Deus colocou a mulher do lado do homem como a nossa proteção. Então ele falou assim, não, eu não posso ir naquele que está desprotegido. Aliás, eu não posso ir naquele que tem uma proteção. Eu vou na proteção para tentar desarmar essa situação. Então ele ficou lá falando, porque vocês percebem que até nos dias de hoje, a mulher ela ganha como? Muitas vezes não é com a beleza. A mulher ela ganha muitas vezes com papo. A Kátia falou, acabou comigo no Free Talk, que não era a minha beleza que empolgou ela, mas era o meu jeito. Oh meu Deus, eu fiquei, sabe? Eu te perdi agora nessa ceia passada. Mas olha só, você vamos lá. É muito mais do que sua aparência. Tá bem, glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui num papo descontraído, tá bom, gente? Por mais que seja sério. Então nós estamos aqui só estabelecendo uma plataforma para que vocês entendam toda essa dinâmica do casamento. Então o que acontece? O diabo ataca a mulher porque a mulher é a protetora do homem. E aí ele estraga toda aquela situação de conquista, de governo do homem. Então entenda uma coisa, quando o casamento ele é bem fundamentado, quando você tem um casamento bem estável, um casamento estruturado, você começa a conquistar. Você começa a ampliar, sabe, os seus horizontes, a ampliar os seus territórios. Amém? Então eu dei uma pequena introdução aqui, né, para vocês entenderem o início de tudo, o verdadeiro propósito do casamento. Então não é para você ficar sozinho, não é para você passar frio na sua caminha, mas foi para você conquistar. Vocês já perceberam uma coisa? Que todas as vezes que o casamento começa a dar problema, a primeira coisa que acontece é o quê? Divisão e não conquista. Agora, quando um casamento ele é um casamento estruturado, um casamento bem ajustado, vocês podem ver que dificilmente esse casal pode ser simples. Ambos podem não ter nem estudo, mas eles vão ter lá uma casinha bem montadinha, eles vão ter lá um carrinho, mesmo que não seja luxuoso, mas eles vão ter tudo, eles viajam, eles comem o que eles querem, tudo diante de uma simplicidade, mas eles conseguem as coisas. Agora, um casamento mal ajustado é um casamento que só tem perdas e danos, é um casamento que não tem conquista, é um casamento que só tem perda, não tem realizações. Amém? E aqui eu queria que agora minha esposa falasse sobre alguns exemplos de casamentos de conquistas. Alguns casamentos que a gente vê como exemplo na Bíblia. Logo, logo vocês vão falar aqui, vão pedir, logo, logo eu peço para vocês formularem as suas perguntas. Vamos lá, Kátia. Então, como o Emerson estava falando, né? Quando Deus criou Adão, ele tinha um plano para que ele pudesse governar aquele espaço, que era o jardim, né? E tudo aquilo que ele criou, que Deus criou e deu autonomia a Adão para nomear e para cultivar as árvores frutíferas, as plantas, e dar nome aos peixes, aos animais, às aves. Só que Deus tinha um plano maior. E aí, quando ele fala em não estar sozinho, não é você andar sozinho, você viver sozinho, você morar sozinho, né? É algo que te complete para que você conquiste além daquilo que você já fazia. Então,
Você que é sozinho, às vezes está pensando, meu Deus, então eu não tenho jeito, né? Tem. Você às vezes é solteiro aí, tá nos ouvindo. E você pode ser, sim, uma pessoa que conquiste, que realize seus sonhos, uma pessoa bem-sucedida. Porque o sozinho aqui não é estar só. Porque estar só você nunca está. Porque Deus está sempre conosco, né? Em todo o tempo, Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Então, sozinho, você não está nunca. Aqui o sozinho era para que ele tivesse alguém que o auxiliasse. Para que essa conquista e essa autoridade, não somente sobre o jardim, mas sobre toda a terra, ampliasse. Então, o plano de Deus era muito maior para o homem, né? Para Adão. E por isso ele formou Eva, para estar ao lado dele, aqui como eu li na palavra, né? Como se fosse a sua outra metade. Então, era alguém que o completasse. Não alguém inferior, não alguém superior, mas alguém que o completasse. Então, às vezes você está pensando, meu casamento, eu não fiz uma boa escolha porque o meu marido ou a minha esposa é muito diferente de mim. Ou nós somos muito iguais. Então, entenda uma coisa. Quando você faz uma escolha, você acaba vendo características naquela pessoa que te completem, que você gosta, que te fazem bem, que você acredita também, que você quer pra você. Então, aquilo que você não tem, o outro vai te agregar. Aquilo que falta em você, tem no outro. Então, quando há um casamento, quando há uma união, ambos se completam, né? Nós, vamos falar aqui um pouco de nós, antes de falar dos casais da Bíblia. Nós somos muito diferentes, nós sempre fomos, desde o nosso namoro, né? A gente se conheceu, mas o que nos aproximou? Eu já falei isso para várias pessoas, né? Que nós ainda hoje somos muito diferentes. Mas o que nos aproximou, o que nos atraiu um ao outro? Justamente as nossas diferenças, né? Porque eram diferenças que não eram diferenças ruins. Ah, ele tem algo que pra mim é abominável. Ah, ele tem, sabe, ele possui uma característica que pra mim eu não aceito. Então, não foi dessa forma. Porque é óbvio, quando você não gosta de alguma coisa, você não vai querer aquilo pra você. As características que eu encontrei no Emerson eram características boas que, por exemplo, eu não tinha. Entendeu? Então isso veio me agregar, veio somar na minha vida. Veio me acrescentar e não tirar algo de mim. Muito pelo contrário, né? Eu aprendo com ele, assim como ele aprende comigo todos os dias. Nós somos diferentes e vamos ser sempre diferentes, né? Só que o que acontece? Quando a gente gosta, quando a gente ama, que é muito mais do que gostar, a gente aprende com essas diferenças. Verdade. A gente não faz dessas diferenças uma guerra travada entre o casal. Ah, porque você faz isso, porque eu não gosto. Ele sabe o que eu não gosto, ele sabe o que eu gosto e vice-versa. Eu sei o que ele gosta e sei o que ele não gosta em mim ou na minha maneira de ser, nas minhas atitudes. Eu sei o que vai deixar ele chateado se eu fizer alguma coisa que ele não goste. E ele sabe também. Então, o que a gente faz? A gente aprende um com o outro. Se eu sei e eu amo o meu marido, eu sei que ele não gosta de determinada atitude minha, pra que eu vou fazer? Pra que eu vou praticar? Só se realmente eu quero construir ali, né, construir uma guerra entre nós dois. Um desentendimento, uma discussão, uma briga. Então, essas características que ele tem me ensinam a ser melhor. E as que eu tenho agregam a ele também a ser melhor. Talvez ele não consiga ser como eu e nem eu como ele. Porque, na verdade, ele não vai se mudar por mim. E nem eu vou me mudar por ele. Mas nós aprendemos a lidar um com o outro com essas diferenças. E Deus é que nos muda, Deus é que nos transforma, na medida que Ele vê que algo em nós está prejudicando essa relação. Então você fique atento e vai se analisando aí. Porque às vezes você coloca a culpa no outro só. Ele que é errado, ele que faz isso, ele fala assim comigo, ele me trata mal, ele não, sabe, não me dá carinho. E você? O que você tem feito? Qual a sua parcela aí?
Então você tem que pedir para que Deus te mude, porque a tua ação, olha só, nós já ouvimos isso em pregações, a tua ação vai gerar uma reação do outro que pode ser benefício para você. Isso mesmo. Então depende de quê? De nós. Se eu tô vendo alguma coisa errada no Emerson, que eu não gosto, que eu não tolero, que eu não aceito e que isso me faz muito mal, me deixa triste, eu tenho que ver o que é que eu estou provocando nele para que ele age dessa forma. Ou o que eu não estou provocando nele para que ele age dessa forma, né? Para que ele reaja dessa forma. A minha ação tá indo de encontro a ele de uma forma negativa, porque ele está reagindo negativamente comigo. Então vamos pensar na gente, né? Eu sei que quando a gente discute, briga, você acaba falando o problema está no outro, né? O outro que tem problemas, o outro que provocou uma briga, uma discussão. Mas primeiramente a gente tem que se autoanalisar e ver se tem alguma coisa que eu fiz para provocar aquela situação. Amém? E quando, como ele falou, a gente já tem 23 anos de casado, a gente vai, com o tempo, né, sabendo e conhecendo melhor o outro. Então tem coisas que, por exemplo, não adianta. O Emerson não vai mudar. Jesus amado, né? Não vai. Mas o que eu posso fazer? Eu amo, acima de tudo, eu amo. Então, eu às vezes até brigo. Agora há pouco teve, né? Uma briguinha aqui, porque ele fez uma bobeirinha aqui. E eu falei, né? Porque ele é atrapalhado, ele, né? E deixa as coisas cair, e não limpa, passa por cima. Eu falei, meu Deus do céu, vai ter uma live daqui a pouco. Ela não é brava, ela é braba. Vai ter uma live daqui a pouco. Né, Matheus? Ela é braba, não é? Ela é braba demais. Mas, gente, faz 23 anos que ele sabe que eu não gosto. E ele é atrapalhado, deixa cair, pisa em cima, aí não limpa. Meu Deus, fez sujeira, né? Eu sou o dinamismo desse lar. É, eu e o Matheus. dinâmico. Né, Matheus? Não, nós somos dinâmicos. é melhor nem falar nisso, porque a dinâmica que sou eu, né? Então, ele sabe. Então, é uma questão de prestar mais atenção, de ter mais cuidado, de ver se tá fazendo alguma coisa que não é legal, né? Então, a gente se olhar primeiro para nós, né? E aí, agora eu vou dar alguns exemplos aqui de casais da Bíblia que tiveram sucesso no seu casamento, né? Que realmente geraram no matrimônio, na união deles, conquistas, né? E foram pessoas que até hoje a gente fala e comenta e nos ensinam muito, porque realmente deram exemplos de casais que conquistaram, né? E realmente cumpriram o plano que Deus havia proposto para a vida deles, né? Então, vamos começar com Abraão e Sara. Se você quiser olhar lá, está em Isaías 51, do 1 ao 2, né? Abraão e Sara. O propósito de Deus para Abraão e Sara era de produzir uma nação que daria luz ao Messias. Olha só, todos sabem de Abraão, de Sara, da história deles, que eles já eram avançados em idade, eles eram idosos e, né, humanamente falando, né, eles não teriam condições de gerar filhos, mais na idade deles. A Sara com 90, Abraão com 99, né? Nos dias de hoje a gente sabe que é impossível. Mas para Deus nada é impossível. E Deus tinha um propósito na vida deles, né? Eles iriam gerar nações. Então como que isso ia acontecer se eles não gerassem filhos, né? Só que aí teve vários problemas na história deles, várias confusões, vários contratempos, né? Que inclusive Abraão, né, fez e provocou até para que Sara passasse em situações de constrangimento, que vocês sabem, né? E aí, o que aconteceu? O propósito de Deus era o quê? Gerar nações através desse casal, Abraão e Sara. E aí quando Deus falou com Abraão, Abraão creu, mas Sara duvidou. E ela riu, porque ela se viu e ela falou, de que maneira? Impossível isso acontecer. Então quando há já um desentendimento aí, quando não há um acordo aí,
uma concordância entre os dois, nada acontece. Nada acontece. O plano de Deus não se cumpre, o propósito de Deus não se cumpre na vida deste casal. Porque para todo casal o Senhor tem um propósito. Então, se você não tiver em concordância, marido, esposa, se vocês não tiverem em comum acordo o propósito, o plano de Deus não vai se cumprir na sua vida. Exatamente. Infelizmente, a verdade é essa. 1 vira 2, 2 vira 1. Né? A verdade é essa. Então tem que entrar no acordo, tem que ter um entendimento, tem que ter conversa, tem que um ceder para o outro, entende? E o que aconteceu aqui, né? Quando Sara acreditou, quando ela teve fé, como Abraão teve, essa história é muito interessante, de que realmente poderia acontecer isso, e que isso ia ser um milagre, ia ser algo miraculoso mesmo, pela idade avançada. Mas era algo que Deus havia falado, e a palavra do Senhor é verdade, não mente, ele não volta atrás na sua palavra. E aí, Abraão acreditou. Quando Sara acreditou, né? O que aconteceu? Dali um ano, Sara estava dando à luz um filho. E o Senhor, para você ver como a palavra do Senhor se cumpriu ali. Quando eles entraram em acordo, quando realmente ela acreditou, o que Deus fez? Ele mudou, olha só, aí vai a mudança que eu estava falando antes. Ele mudou toda a genética, toda a estrutura física do organismo de Sara e de Abraão para que eles pudessem gerar. Então vai o quê? Na fé, na crença. Quando você acredita que aquilo que o Senhor está falando sobre a tua vida, sobre o teu casamento, é verdadeiro, o plano do Senhor vai se cumprir. Quando você duvida, quando você está descrente de tudo, quando você não tem mais fé, quando os dois não estão de comum acordo, desiste. Porque realmente não vai acontecer. O Senhor não vai operar em divisão. O Senhor não vai operar em desentendimento, em desacordo. Mas Ele vai operar quando dois se tornarem um, em concordância. E aí todos sabem, né, que Sara gerou, e aí, né, hoje Abraão é chamado de pai das nações. Por quê? Foi um casamento de conquista total. Porque se através cumpriu, deles, né? Porque se cumpriu os planos de Deus. E você percebe que na Bíblia, você vai ver que Deus, ele usa muitos casais, né? Para que planos grandiosos de Deus venham se cumprir na vida. Então, na temporada, né? Enfim, eu sempre falo uma coisa, que logo que a gente começou, né? O nosso casamento, foi muitas dificuldades, a gente teve muitas dificuldades, né? Nós aprendemos a sermos um, porque o casamento é muito legal, a matemática de Deus é assim, bonito, ó, né? 2 vira 1 e 1 vira 2, né? Fácil. Eu me lembro que quando eu cheguei, quando eu voltei, quando nós voltamos da lua de mel, Jesus amado, só Jesus na causa, né? Porque eu não conhecia o que era boleto, né? Vivendo em casa, aquela coisa toda. Então a gente começou a superar as nossas dificuldades, mas sempre juntos. Sim. Sempre juntos. Nunca sozinhos. E sempre eu compartilhando com a Kátia compartilhando comigo todas as nossas dificuldades. E ela sempre me apoiando, eu sempre apoiando ela. E assim, eu nunca vi da boca da Kátia uma palavra de desânimo. Uma palavra que veio ao meu encontro, tipo assim, ó, você não vai conseguir, você não... hoje você é um derrotado. Nunca ouvi isso da minha esposa. Desesperança, né? Eu nunca Falta ouvi. de fé. Então, eu chegava na minha casa, né? Com todas as dificuldades, mas a minha casa estava sempre limpa, sempre arrumada, minha esposa sempre já cheirosinha me esperando. Então, assim, aquilo me motivava, aquilo era um combustível, porque a Kátia sempre foi edificadora do meu lar. E é muito interessante essa matemática de Deus, que 2 vira 1 e 1 vira 2. Olha que legal. Deus, ele nunca permitiu que nós dois, né, acordássemos mal. Ou que os dois ficassem mauzão mesmo, sabe? Sempre um tá sempre dando força pro outro. E quando os dois estão bem, então, aí é força total, sabe? E aí, com isso, nós começamos a
a mudar toda uma dinâmica, até mesmo da nossa família. E aí era muito engraçado que quantas vezes meu sogro veio pedir conselho para mim. Claro que ele me ajudou muito, ele me ensinou muitas coisas. Minha mãe, meu pai, quando precisava fazer algumas coisas, porque viu que nós começamos numa trajetória certa. E nós começamos indo, né, sempre na presença de Deus. Nunca foi peso o trabalho da igreja, né? A gente sempre ajudou as igrejas muito antes de sermos pastores. Né? Sempre juntos, né? Tudo que era assumido Acabou. Juntos, né? Juntos. E eu queria falar uma coisa para as mulheres, né? Deus quer restaurar a sua fé. Talvez não é um bebê que você deseja, né? Como Sara esperava. Mas você espera um milagre, você espera algo impossível acontecer no seu casamento. Saiba que o Senhor, Ele pode fazer isso acontecer. Mas depende que você acredite, que você deposite fé neste algo, né? O Senhor vai trazer à luz aquilo que é necessário para que você viva esse milagre, esse sobrenatural, esse impossível, né? O Senhor, Ele quer que nós tenhamos fé e acreditemos naquilo que Ele depositou sobre a nossa vida, né? Um casamento é, assim, algo precioso para Deus. Desde lá de Gênesis, Ele fala e termina no casamento, como o Hermes falou, né? Do noivo, que é Jesus, e a noiva, que é a sua igreja, que Ele virá nos buscar. Começa e termina a Bíblia. Então, é algo, assim, primordial para Deus, é algo, assim, de extrema importância. É algo fundamental a existência de um casamento bem estruturado, para que este casamento gere conquistas nessa terra. E às vezes você pode estar pensando, mas que conquistas são estas? Né? Às vezes não é nem para você, mas é para as futuras gerações. São para os teus filhos, são para os teus netos, são para aqueles que você conhece, os jovens. De repente você tem uma irmã mais jovem, um irmão mais jovem, um cunhado, né? Você pode transmitir, você pode contar as suas experiências com Deus. E eles, assim como vocês, tem muitos jovens que estão aqui, né? Eu vi já assistindo a gente, né? Tinha pessoas que eu me lembro muito bem que falava que não ia lá no papo de homem, papo de mulher, lá na comunhão e adoração, porque não eram casados. Olha só, se você vai depois de casado, como o Emerson mesmo falou, quando a gente casou, a gente teve muita dificuldade, porque era uma realidade que a gente nunca tinha vivido, né? Eram duas pessoas completamente diferentes, vivendo no mesmo espaço, né? Tratando dos mesmos assuntos, porque aí a gente tinha que tratar tudo junto. Era a questão do condomínio, era a questão da alimentação, eram as contas para pagar, né? O que foi? Era terrível. Já me acostumei já. Era o salário que tinha que multiplicar para que tudo isso fosse suprido. Então, a gente foi aprendendo, né? Ao vivo, né? Na hora ali. Mas Deus, Ele teve misericórdia, por quê? Porque a gente buscou o quê? Não o lado péssimo da situação. Ah, não tá dando certo, ah, a gente não tem dinheiro, ah, vamos brigar, vamos separar. Não, porque a gente acredita até hoje que o casamento não é uma instituição falida. Exatamente. Mas é uma instituição de valores. Não é o que a mídia prega, não é o que o mundo está pregando. Sabe? E é algo assim, firmado para sempre. Quando o amor, a pessoa envelhece, a pessoa, né, fica com dificuldades em algumas coisas, falta memória, e você vai amar até o fim, independente das circunstâncias. Então, mulheres, não percam a fé. Você um dia casou, fez uma aliança com seu marido, né? E uma aliança não somente com seu marido, mas perante Deus. Então, é aquela... como é? O nó de 3 dobras, né? Isso. Então... esse não quebra. Não se rompe. Não se rompe, porque eu tenho uma aliança com Emerson, mas eu tenho uma aliança com Emerson e com Deus. Então Deus não vai permitir que a minha aliança com Ele se rompa, porque Ele está ali segurando.
Ele tá ali, né? Firmando a gente pra gente não desistir. Então não pense sempre no pior. Ah, não tá dando certo? Ah, vou separar. Ah, eu vou embora de casa. Ah, eu sou nova mesmo, eu vou começar uma vida nova. Diz a palavra do Senhor que Deus uniu, o homem não separa. Isso é uma verdade. Você conhece essa palavra. De cor e salteado, já ouviu diversas vezes. Então por que você vai sempre pender para um lado que, ah não, é mais fácil, é mais cômodo então separar, ir embora, sabe, para casa da mãe. A moda é essa, né, Kátia? Do que resolver as diferenças, entrar em acordo, né? E lembrar da aliança que você fez não somente com ele ou com ela, mas perante Deus. Eu não sou uma pessoa das antigas. Eu sou uma pessoa bíblica quando se fala em casamento. E eu tenho assim uma convicção do que a Bíblia me diz. Casamento é uma instituição divina. Então, casamento não é algo que você tem que, sabe? Por isso que antes de você casar, você que está nos assistindo, que você é solteiro, você que é noivo, você que está namorando, sabe? Pense muito bem, analise muito bem essa pessoa que está aí do seu lado. Porque quando você casar, o casamento não é algo descartável, o casamento é algo eterno. Né? Casamento não é brincadeira. Se você for pegar aí, na época antiga, né? Vamos pegar aí na época dos nossos pais mesmo, que não é tão antigo assim, né? A gente vê que naquela época tinha muito menos divórcio, muito menos separação, né? Eles valorizavam mais. Eles valorizavam. O casamento. E eles lutavam para que a família ela não fosse dissolvida. Hoje não, hoje basta uma bobeira, alguma coisinha, sabe, que desagradou um ou outro, sabe? Aí já é motivo de arrumar as malas e ir embora. Sabe, me perdoa isso, mas isso daí é tomar um pouco de vergonha na cara. Porque você não fez uma aliança humana, mas você fez uma aliança com Deus. O casamento ele está entrelaçado, como a Kátia falou, é uma tríplice aliança. É um cordão de 3 dobras, então é uma coisa muito séria. Ei, agora fala pra mim, existe alguma coisa impossível que Deus não possa fazer? Agora eu vou te falar uma coisa, eu vou matar outra vaquinha sagrada, tá bom? A vaquinha sagrada que eu vou matar é essa. Você não precisa, você que está solteiro, você que quer casar, que está procurando um noivo, uma noiva, um namorado, seja lá o que for, escuta o que eu vou te falar. Não ouça profecias. Sou doido mesmo, sabe? Eis que te digo, ó, aquele fulano é para você casar. Olha, Deus me mostrou que você vai casar com aquele. Isso é carne, isso é alma. Sabe por quê? Porque Deus te deu autonomia para você escolher. Isso faz parte da nossa humanidade. Isso é o nosso livre-arbítrio. Quantos casamentos são, sabe, começam tudo errado por causa de uma profecia. Não sei porque eu entrei nisso. Né? Agora tem pessoas, tem aqueles profetas, os profetas cupidos, que falam, não, olha, Deus mostrou que você vai casar. Cara, é você que tem que escolher. É você que tem que escolher, não é o profeta. Isso daí é uma coisa que é sua autonomia. É que nem você chegar num supermercado e tem um profeta, eis que te digo, não compre Doriana, compre Mila. Para com isso daqui é eu que quero comer, eu como o que eu quiser. Vocês estão entendendo? A escolha é minha. Então, quando você for casar, você tenha muita convicção da pessoa que você está escolhendo. Amém? O tempo assim está voando. O que a gente faz? O tempo está voando. Eu queria aqui dar alguns conselhos, né, sobre casamentos, né? Alguns tópicos para que você seja muito bem-aventurado, né? Que deu certo comigo, com a Kátia. Mas eu queria aqui, de repente, abrir umas perguntas. De repente você quer fazer alguma pergunta aí, quer falar sobre algum assunto relacionado a isso que nós estamos falando, né? Não sei, a gente pode dar uma continuada aí, a gente dá o Facebook vai estar continuando, tá bom? Faça uma pergunta aí agora, relacionada ao casamento. A Kátia tem alguns outros exemplos, né? Mas o papo tá sendo muito rápido, né? Tá bom? Vocês estão gostando? Primeiro, né? Para a gente poder continuar, ou vocês têm algumas perguntas, algumas questões,
aproveita pra gente responder, né, aquilo que a gente puder. Eu marquei aqui algumas coisinhas aqui, ó. Olha só o que o Denis falou. A serpente foi pra cima da mulher porque as mulheres são mais curiosas. O que você acha Quem disso, falou cara? isso? O Denis. Denis, te pego depois. Quando você começou a falar, sabe, que o Emerson, Você tá o dando Matheus, risada, né? que o Emerson, o Matheus, eles são desorganizados. Nós não somos nada disso, né, Matheus? A gente é organizado na nossa questão. Uhum. Aí o Carlinhos falou assim, dele. nossa, eu achei que era Relativo. só eu em casa. A Jussara É. falou a mesma coisa Depende que do o ponto de Roger. O Roger combina comigo também. O Rafael da Lilian falou que ele aprendeu, né? No nosso Ministério de Casados para Sempre, que o Dinho e a Keila são líderes, que eles falaram assim para que... Eles aprenderam assim para que Deus mostrasse quem eles são, como que Deus vê eles, né? Legal. Isso é muito louco. Então, assim, tá aberto aqui para você fazer No alguma Instagram não pergunta. tem Olha pergunta aqui. nenhuma. Olha aqui, nós temos uma pergunta Tem aqui, aí ó. no Face? Instagram não tem nenhuma Ó, pergunta. a Paula Souza fala assim: qual foi a maior dificuldade que vocês passaram que não achavam que ia superar, mas Eita. que tiraram de lição depois? Olha assim, quer responder? Então, financeiro eu acho que é o que pega mais, né? Mas você ia falar outra coisa? Não, eu penso que a maior dificuldade foi a questão do convívio, né? E das muitas diferenças que nós tínhamos, né? E que se a gente não, ó, eu vou dar um conselho, Paula, e para Não todos que estão quisesse se ajustar, e para todos né? que estão nos ouvindo, o casamento é muito renúncia. Vai muito da renúncia. Então tem coisas que eu não gosto da Kátia. E tem coisas que a Kátia não gosta de mim. Então, eu acho que a principal dificuldade foi essa questão de quando a gente via que estava começando a brigar, a gente entendia assim, não, eu vou ceder esse Pra não espaço brigar. para mim não brigar. Então, assim, ela começou a enxergar isso em mim também. Então, coisas que ela via que a gente é meio um pouco desorganizado, eu e o Matheus, mas é porque nós somos muito inteligentes, sabe? Então, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, então a Deve gente ser bagunça a isso. casa, né, Matheus? A gente liga o computador, a gente abre os livros, e aí fica algumas coisas... Bom, tô brincando aqui, gente, mas eu falo que eu creio que uma das maiores dificuldades da vida de um casal é quando eles não conseguem renunciar para o próximo. As suas, de repente, os seus, sabe, aquilo que você não gosta. Dá o braço a torcer, essa é a palavra. Amém? Não sei se eu consegui. É o relacionamento. Eu acho que o problema maior é você conseguir se relacionar com o outro, né? E ceder quando for necessário. Por exemplo, você quer que alguma coisa flua de um jeito e não está acontecendo. Vamos conversar. Primeiro, vamos conversar. Tem gente que já vai parte pra briga, sabe? Já começa a humilhar o outro, já começa a envergonhar o outro, já põe o outro lá pra baixo. Gente, como é que você quer manter um relacionamento bom com alguém se você já parte xingando a pessoa, brigando com a pessoa, pondo ela pra baixo? Eu acho que primeiro tem que conversar. Olha, seguinte, isso aqui eu não tô gostando. Não tá legal isso aqui. Isso tá me fazendo triste. Você sabe que eu não gosto. E você sempre faz. É como se fosse, sabe, uma birrinha. Então, vamos parar com isso, né? Eu não gosto disso, então não faz. Se você não gosta, eu não vou fazer porque eu não quero te magoar e eu não quero provocar uma briga. Então, acho que a maior dificuldade é entrar nesse bom senso, né? De ter um bom relacionamento, de manter um bom relacionamento. Tem coisas que você não precisa brigar, discutir, virar a cara. Coisas desnecessárias, acabou? Desnecessárias, né? E que você pode resolver de uma outra forma. Mas tem gente que não, que prefere, eu vou me impor, eu vou me colocar, e não sei o que, é a minha opinião, eu não vou mudar, eu sou assim, ele tá errado e eu não. E aí começa já tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Como é que você se relaciona com uma pessoa, até mesmo uma vizinha, uma amiga, um chefe, um professor, se você já vai pra cima da briga com ele? Né? Vamos conversar. Olha, o que tá acontecendo? Por que você tá mal-humorada? Por que você não tá querendo falar comigo? Por que você tá me evitando? O que tá acontecendo? Isso. Eu acho que a transparência, a verdade,
sempre é um ponto de partida bom. E isso começa no namoro. Sempre, né? No namoro, às vezes, né, as pessoas se fazem de alguma coisa que não são. Só que na hora do casamento é a hora do vamos ver, né? Aí aquela capa, aquela máscara, aquilo que você não era, vai aparecer. E aí você vai ser aquilo que você realmente é pro outro. E aí o outro vai ver essas diferenças que antes não via. O Alex colocou aqui um negócio muito interessante. O Alex é o guitarrista, um dos guitarristas da Comunhão, ele é advogado. Ele falou assim, ó, até 2010, em que houve a promulgação da emenda constitucional do divórcio direto, o divórcio somente podia ocorrer em duas hipóteses. Se houvesse a separação judicial do casal, previamente, 1 ano após o trânsito em julgado da sentença que decreta a separação judicial, ou somente após 2 anos da separação de fato do casal. O casamento era bem mais fortalecido antes dessas modificações legislativas. Eu creio que mudou exatamente por isso, Alex e telespectadores, né? Por quê? Porque hoje o casamento ele é tido como uma coisa... É a pregação que eu ministrei ontem. O casamento ele foi colocado na casa do comum. E tudo que vem de Deus não é comum, Kátia. O casamento é uma instituição divina, gente. O casamento ele não pode ser banalizado. O casamento ele é algo que foi instituído por Deus. E eu falo assim que muitos se separaram, de repente poderiam ter investido mais no seu casamento. Eu não vou entrar nesse ponto aqui, senão a gente vai muito longe. Eu quero hoje responder as perguntas de vocês aí. Acho que o ponto é você sempre ser mais flexível, né? E tentar resolver na harmonia, na conversa, na paz. Por quê? Um dia você casou e a escolha foi tua. Você não foi obrigada a escolher aquela pessoa. Você não foi obrigada a subir no altar. Você não foi obrigada a colocar uma aliança e dizer, né, que seria fiel para sempre, né? Que ficaria ali para sempre na saúde, na doença, né? Então você não foi obrigado a nada. Foi uma escolha tua. E você escolheu aquela pessoa para viver para sempre. Então é algo que você não deve colocar assim como algo descartável, algo sem importância, mas algo que é muito importante, que você deve fazer de tudo, né, com todas as suas forças, para que o casamento se mantenha, né? E que você seja feliz com esse casamento, né? Você pode estar pensando, então eu tenho que ficar casado para sempre sendo infeliz. Mas eu tenho certeza que quando você casou, você tinha planos para este casamento. E não era de ser infeliz, era? Então o que aconteceu? De repente aconteceu tudo diferente, né? Que você não imaginava, a pessoa não era aquela, enfim. Né? É muita coisa para acontecer e você dizer que eu não sabia, não conhecia. Olha que legal que a Juliane falou. Mas você pode sim fazer de tudo e buscar ajuda em Deus, sabedoria, para que você conduza essas situações de uma forma mais tranquila e resolva, né, cada discussão, cada diferença, para que o seu casamento não termine. Amém. A Juliane disse assim, o que quebrou barreiras em nosso casamento foi orar junto, faz toda a diferença. Orar junto faz toda a diferença mesmo. Por quê? Porque é um sinal que vocês estão se relacionando. Sim. Porque a pessoa que não se relaciona, meus queridos, não ora junto. A pessoa que não se relaciona, que não tem ali um mínimo de relacionamento, eu duvido ela ajoelhar junto com a esposa. Ou pegar nas mãos da esposa. Porque isso também é intimidade. É intimidade. Né? Porque né? quando fala intimidade, a pessoa pensa que é só relacionamento sexual. Mas não é. É relacionamento, não só mente sexual. Ó o Gabriel. O Gabriel não é nem casado, é um jovem abençoado aí do S1. Se o cara não estiver disposto a dar a sua vida pela sua mulher, é melhor nem casar, pois Cristo fez isso com a sua noiva. Eita Jesus, aleluia, Siri anda lá na praia. É isso aí, Gabriel. Eita, esse vai ser um bom marido, hein? Glória a Deus. Jovem e não casou ainda, mas sabe exatamente o que quer. E sabe que quando se casar, é esse valor que ele vai dar pro casamento, pra sua esposa. Ó que legal, a Línia diz assim, ó. O Rafa passou por muitas lutas mesmo, desde financeiras, diferença, interferência externa, mas como Deus tinha um propósito, permanecemos juntos para a glória de Deus há quase 12 anos.
não tem sido fácil, mas Deus tem nos capacitado como marido e mulher. Glória a Deus, Lilian. É isso aí. Amém. Sabe o que é isso? Deus. Isso chama-se perseverança. Isso chama-se investir naquilo que naquilo que é certo, naquilo que é de Deus. Então entenda uma coisa, queridos. Sabe por que nós estamos fazendo essa live? Porque nós somos pastores de uma igreja família. Uma igreja que a gente já fez quase 100 casamentos. Então, nós estamos muito preocupados com essa questão da pandemia, da quarentena, né? De muitos casais estarem agora se conhecendo. Porque talvez você nunca teve tão perto da sua esposa ou do seu marido e agora você tem que conviver com ele 24 horas por dia. E agora o conflito está maior, E o conflito é maior, por quê? Todo dia, toda Porque hora. você só via ele à noite, você só via ela à noite, na hora de acordar. Então, no nome de Jesus, sabe, preserve aquilo que Deus um dia deu para você. No nome de Jesus. Olha que legal aqui, ó, Jaqueline Dias, a nossa líder do S1, juntamente com o pastor Felipe, não deixar o orgulho falar mais alto. Isso é muito fundamental, sabe, porque o orgulho, ele vai colocar uma barreira aqui, uma muralha na minha esposa, ou vice-versa, e eu não vou escutar mais ela. E eu só vou ser o dono da razão. Por quê? Porque eu sou um orgulhoso. Porque ela é uma orgulhosa. E é aí que mora o perigo. Porque o casamento, não sou eu mais que falo por si mesmo. Não vai ser somente eu a minha voz. Por mais que a Bíblia fala que eu sou o cabeça do lar, mas a minha esposa não é a minha empregada. A minha esposa não é a minha escrava. A minha esposa é a minha edificadora. Lembra disso? A minha esposa é a minha protetora. Então, todas as vezes que houver esse conflito, sabe o que acontece? A mulher pede um sacerdote e o homem pede a sua proteção. E aí? Porque para o orgulhoso, assim, é muito difícil ele aceitar que ele precisa mudar em algumas situações, né? É mais fácil ele apontar o erro do outro, falar que o outro está errado, que o outro precisa mudar, do que ele aceitar mudanças na vida dele, né? Mas você tem que pensar que você ama aquela pessoa, que você quer salvar o teu casamento. Então você tem que rever, sim, o teu posicionamento e ver o que está errado, né? E realmente se concentrar em mudar algo em você. Consequentemente, o outro vai se mudar, vai ser mudado também, né? De acordo com as tuas mudanças, o outro também vai mudar. Então, o orgulho realmente atrapalha muito, né? Faz com que a pessoa não veja suas fraquezas, seus pecados, né? Suas fragilidades, e aí não faz com que ele reconheça que precisa de mudança, que precisa de Deus, né? Ali tratando para que realmente mude caráter, enfim. A Jaque falou aqui, ó, apóstolo, fala aí para quando brigam, falar as coisas no calor da emoção. Aí não dá certo, não. É muito sério, gente. Não dá certo, gente, porque vocês já estão nervosos. Já está com o nervo à flor da pele. Você acha que vai dar o quê? Isso daí vai dar bom resultado? Não vai. Não vai dar. Se vocês realmente querem brigar nesse momento, é o momento errado. Porque isso vai gerar o quê? Uma separação. Vocês vão conseguir conversar em paz, colocar os pontos positivos e negativos de cada um, né? Com discernimento. Vocês vão fazer aquilo, um agredir o outro. E aí, a conclusão disso não vai ser uma das melhores, né? Nós não somos perfeitos. Não existe casamento perfeito. Não existe. Não. Viu? Existe casamento que eles se aturam, né? Muitas vezes no calor da dificuldade, né? É que nem Efésios fala, né? Olha só. Todo casamento tem problemas, né? Todo casamento tem problemas. Tem problemas. Olha só que interessante aqui, ó. Eu achei muito legal o que a Paty Lopes falou aqui, ó. Pastor, eu acho que os casamentos de hoje faltam maturidade. Eles casam e não cortam o cordão umbilical, não estão se preparando, não estão preparados. E na primeira dificuldade vai cada um para casa, casa da mãe. Isso também. Isso daí foi maravilhoso isso você ter falado. Isso é verdade mesmo. Falta de maturidade, falta de preparo. Eu sempre falo o seguinte, quando você não
como que eu falo, não vence os processos, né? Porque o que é o namoro? O namoro é para você conhecer a pessoa, né? Você conhece, como que você vai conhecer? Quer conhecer a sua futura esposa? Vê como ela trata os pais dela. Quer conhecer o seu futuro marido? Vê como ele trata os pais dele. Vê como que ele tá na questão do namoro, né? Na questão do dia a dia, como ele te trata, Convivência, né? Então, assim, se ele tá muito apegado, porque a palavra fala o quê? Quando a gente casa, né? O nosso pai, a nossa mãe vira uma parentela. Por quê? Porque você, a partir de então, você agora é uma família constituída. Deixará seu pai e sua mãe. Você é uma família constituída. Você vai respeitar, você nunca vai deixar de honrar o seu pai e a sua mãe. Mas a partir de então, do momento que você casa, eles são parentela. Eles são as pessoas que você vai proteger e honrar pelo resto da sua vida. Mas você vai ter uma casa para você honrar. E por que falta maturidade? Porque muitas vezes as pessoas não passam pelos processos. Não passa, pula os processos. Por exemplo, poxa, eu gostei tanto dele, olha que olho verde lindo, olha não sei o que lá, que cara é bonito e tal, e dá 3 meses casa. Tudo bem, muitos casamentos deram certo, graças a Deus, mas nem todos dão. Por quê? Porque você não conhece bem a pessoa. E aí, sabe o que acontece, eu acho, hoje, né? Tem muita gente que casa pra sair de casa. É isso. Tem gente que casa porque fala, eu não aguento mais viver em casa com os meus pais, eles pegando no meu pé, é horário, é o que eu vou fazer, com quem eu ando. E aí casa, achando que vai ter uma liberdade de fazer o que quer. Olha só a mentalidade, você casar pra isso, pra sair de casa e ter liberdade, totalmente errado a sua concepção de casamento. Como é que vai dar certo? Porque você vai ver, vai se deparar com uma realidade que não é aquela que você imaginou. Né? Ó, a Jaque fez uma pergunta aqui, ó. Qual a dica para quem passa por crise financeira? Isso tem sido uma das causas de muita separação, falta de maturidade. Também. Eu vou falar para vocês, quando a gente casou, eu e a Kátia, né? Olha só que interessante. Eu vendi meu carro, eu tinha um carro bom e dei entrada num apartamento. Então a gente já foi para nossa própria casa. Tudo bem que a gente demorou muitos anos para pagar, era um outro apartamento. Só que o que acontece é o que? A gente estava naquele plano, Jaque, que era aquele plano que todo dia aumentava as coisas. Sabe? Acho que era o plano Collor, alguma coisa assim. O RV, um negócio assim. E aí quando eu comprei aquele apartamento, dava para mim pagar. Eu era funcionário de uma empresa. Só que chegou uma época que a prestação ficou tão alta. Ia mudando, né? A prestação ficou... Então, era mais ou menos assim, ó. Eu ganhava R$600, a prestação do meu apartamento era 1.200. Então, para mim pagar uma prestação, eu tinha que trabalhar 2 meses. Então, eu me lembro que teve um ano que eu fiquei com mais de 6 prestações atrasadas e recebendo carta da Caixa Econômica, aquela coisa toda. Agora, pergunta para mim se alguma vez a minha esposa me desanimou. A gente vivia indo lá para renegociar. Isso. Pergunta pra mim, Jaque, se alguma vez a minha esposa chegou pra mim, me acusou e falou assim, você não presta, você não tá conseguindo suprir a minha casa, a minha família. Isso porque a Kátia saiu, né? Eu tirei a Kátia do Jardim Anália Franco, né? Naquela época o pai dela estava numa ascensão bacana, tinha comprado um apartamento gigante, eu tinha tirado ela do Anália Franco e levado ela pro Cangaíba. Nada contra o Cangaíba, mas era uma disposição muito diferente. Agora pergunta para ela se ela um dia me questionou. Ela confiava em mim. Ela sabia que eu ia conseguir superar as minhas finanças. Então quando eu vejo aqui problemas de brigas, né, na questão financeira, é porque de repente está faltando um pouco mais de amor nesse relacionamento. Porque a partir do momento que ela aceitou a casar comigo e eu aceitei a casar com ela, então nós vamos dar as mãos e nós vamos vencer todas as barreiras. Não importa se a gente for comer arroz com ovo todo dia, mas nós vamos vencer. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? É o que a palavra fala, a edificadora ela edifica o lar. Então quando eu chegava em casa, eu tinha vontade de chegar em casa porque eu sabia que eu podia abrir o meu coração para minha esposa e a minha esposa ia estar me apoiando. Então nisso me dava forças. E aí eu comecei a me levantar, e aconteceu várias coisas. Deus permitiu que eu abrisse uma empresa, que eu abrisse um escritório, e eu comecei a ter clientes, e começou as coisas acontecerem, e logo foi superado, conseguimos quitar o apartamento, conseguimos comprar outro apartamento, e assim foi indo. Por quê?
Porque um casamento alicerçado em Deus, ele vira um casamento de conquista. E você começa a conquistar tudo aquilo que anseia o seu coração. Então, quando existe assim, a briga dos casais na questão financeira, cara, não é para brigar, é para orar. Não é para desfazer, é para se juntar, Sim, é para, ó, 2 vira 1, 1 vira 2. Então a força fica grande. Olha, quem foi que falou aí da oração? A oração foi a Juliene. Eu não sei se eu pude responder. Quando eu vejo assim casais brigando financeiramente, é porque alguma coisa eles pularam lá atrás. Não houve uma estruturação total da questão. Poxa, mas é tão difícil. É difícil. Nós passamos por isso. Nós passamos por situações financeiras. A gente frequentava uma igreja que era 60 quilômetros para ir. E quantas vezes, né, com essa questão aí do meu apartamento, nós nunca deixamos de servir a Deus. Nós nunca deixamos de reclamar, murmurar, seja lá o que for, sabe? E quantas vezes a gente saía de casa com a gasolina no amarelo, ô luzinha ingrata. Hoje quando eu compro um carro eu não gosto que essas luzinhas acendem, porque eu fiquei complexado. Mas Deus, ele supria as nossas necessidades. Amém. E até hoje tem sido dessa forma. Amém? Glória a Deus. Ó que legal aqui, a Jussara Falcão falou assim, ó, casamento é um investimento diário. É verdade. Maravilhoso isso, maravilhoso isso. É verdade. Glória a Deus. É o momento de saber se calar e o momento de falar. O Carlos Soares falou isso. Gente, eu queria dar aqui umas dicas. Olha só, nós já estamos falando há 1 hora. É 1 hora, passou já mais de 1 hora, Matheus? Já passamos de 1h10. Eu queria aqui falar algumas, dar aqui algumas, como é que eu posso dizer? Aqui algumas chaves para que você se torne um tipo de casamento de conquista. Amém? Eu louvo a Deus por você que está conosco, conectado até agora. Glória a Deus pela sua vida. Já estamos em 1h10 de transmissão. Amém. Então aqui, ó, a primeira, aqui é para os solteiros, namorados e noivos. Eu marquei aqui, ó, faça escolhas certas. Casado já fez a escolha, então, meu amigo, se contenta com a sua veinha. Se contenta com o seu veinho. Não, aí pedir para que Deus pode mudar, sim. Se você já está casado, você já fez sua escolha. Gênesis 2:22. Deus formou Eva e a trouxe até Adão. Deus apenas não formou, mas uniu. E é impressionante como alguns casais se completam um ao outro. E é muito importante, mesmo que o seu cônjuge seja diferente, cônjuge de você, não significa que você cometeu um erro, e sim que você fez a escolha certa. Amém? Você não precisa de alguém igual a você. Você precisa de alguém que provê algo que você carece. O que eu falei, né? A Kátia, ela completa naquilo que eu não tenho. A Kátia é mais organizada, a Kátia é mais séria. Não é que eu não seja. Sério. Ela é braba, Ai, meu Deus. né? Por isso Então que as assim, pessoas falam oh meu Deus, não é. Ela é um amor de pessoa, mas ela me completa. E eu sei que eu completo a Kátia. Amém? Então a escolha é certa. A escolha, como que a escolha é certa, pastor? Cara, eu sempre falo assim que dá muito certo quando você é muito diferente do seu cônjuge. Dá muito certo quando você é muito diferente do seu namorado. Sabe? Eu me lembro que quando a gente estava começando a namorar, né? Eu sou um cara mais novo e ela já tinha se formado, ela tinha já feito a faculdade. Ela tinha feito a faculdade lá na PUC, né? Fonoaudióloga, e eu tava no meu curso de lá no aqui na Celso Garcia tinha o Lavoisier, eu tava fazendo o curso técnico de eletrônica, né? E era muito diferente as nossas realidades, né? Eu me lembro um dia que, vou contar aqui umas, para você dar uma risadinha um pouco, né? Você sabe que um curso de eletrônica só é homem. E à noite naquela escola, né, tinha 1000 homens e 10 mulheres na escola inteira. E aí, né, ela sempre louca por mim, enfim, ela saiu nos finalmente da faculdade, ela foi lá me visitar, ia me visitar lá no colégio, só tinha homem. Agora imagina quando ela aparecia no vitrô ali da sala, sabe? E todo mundo olhava assim, que nem, sabe,
que nem, como é que se fala, Nossa. os tubarão. Eu falava, vai embora daqui, some daqui. Assim, era muito diferente as nossas realidades, né? Ela já tinha lá, já estava na faculdade, eu ia começar a faculdade, mas a gente deu muito certo. E nós somos muito felizes por isso. Então, faça escolhas certas. Nem o que você imaginar, poxa, eu preciso procurar uma pessoa igual a mim. Não, não é assim não. Procure uma pessoa que você ame ela de verdade, que você se sinta bem do lado dela, não importa se ela seja tão diferente de você. Então, olha só, dois diferentes, mas juntos, como um só, somos um. Amém? Doshi Madoi, ele diz o seguinte, ó, ele fez a seguinte declaração: um bom casamento não é o resultado de achar a pessoa certa, é o resultado de você ser a pessoa certa. É uma declaração poderosa isso. Eu vou repetir, ó. Um bom casamento não é o resultado de achar a pessoa certa, é o resultado de você ser a pessoa certa. Muito forte isso, não é isso, gente? Então, olha só. Segunda dica para você. Não se case com a pessoa que acredita que vai viver bem. Não se case com a pessoa que você acredita que você vai viver bem. Se case com a pessoa que você não consiga viver sem ela. Chegou um tempo, sabe, que a gente ficou tão colado um no outro, né, que a gente não conseguia ficar separado, não conseguia ficar um sem o outro. Então a gente não tinha essa facilidade de internet, não é que a gente seja tão antigo assim, né? Mas os telefones eram tijolão, né? Era terrível fazer uma... Só que a gente usava bip. Nós somos da época do bip, talvez tenha uns jovens aí falando, o que é isso aí, bip? Procura na internet. Procura na internet, né? Tinha uns bip Motorola. Então aí o que acontece? A pessoa tinha que ir, pegar aquelas fichinhas, ia lá no telefone e mandava uma mensagem de bip. E aí aparecia o bip assim, eu te amo, estou com muita saudade. Olha, era tudo que eu precisava ouvir e vice-versa. A gente tinha os bips. Então era tão legal. Então, responder aqui, ó, voltando aqui nesse segundo conselho, não se case com a pessoa que acredita que vai viver bem. Se case com a pessoa que você não consiga viver sem ela. Eita Jesus, aleluia. Em outras palavras, não se case com a pessoa que você vai viver bem. Deus quer colocar uma paixão no seu coração por ela, para que nas condições difíceis, respondendo a Jaque, para que nas condições difíceis, Deus os una cada vez mais. Todos as nossas guerras, as nossas batalhas, nós saímos muito mais fortes delas, porque a gente sempre guerreou juntos. Uma das coisas que fazem do meu casamento estar bem é que descobri que nesse tempo, né, eu ainda tenho a mesma paixão que eu tinha pela minha esposa na época que eu namorava ela. Então não é porque você casou e que passou 10 anos, 20 anos, que você perdeu a paixão. Então alguma coisa lá atrás estava errada. Porque quando você cultiva, é que nem um bichinho. Nós temos o nosso cachorrinho Dog. Meu, ele é um grude com a gente. Por quê? Porque ele sente carinho nosso. Porque ele cola em nós, a gente passa a mão na cabecinha dele. Ele é bem tratado, ele tem atenção, ele tem a comidinha dele, tem tudo do bom. Então ele, da mesma forma que nós nos correspondemos para ele se corresponde para a gente. Né? Ele parece uma pessoa, só falta ele falar. E às vezes ele fala, ainda dá medo. Então assim é um casamento. Invista em quem você ama. Invista na pessoa que é a pessoa que vai viver pro resto da sua vida. Você vai viver do lado o resto da sua vida. Em nome de Jesus. E sempre assim, como ele falou, né? Quando você se apaixonou, quando você começou um namoro, você viu algumas coisas nessa pessoa, né? Que te atraíram, né? Que te fez gerar uma certa admiração, né? Que você falou, puxa, nossa, como ele faz, como ele é, nossa, que coração, nossa, como ele é bom, nossa, ele é tão carinhoso, nossa, ele é tão isso, tão... Então, assim, com o tempo, é claro que a rotina vem, a gente não pode falar que isso não acontece. A rotina vem, mas você tem que estar sempre resgatando isso, né? Lá de trás, o que é que te fez apaixonar por aquela pessoa? Ah, porque eu admirava isso nele. Então,
não é possível, não acabou isso da vida daquela pessoa. Ainda existe, ainda tá lá. Então, você continua cultivando aquela admiração, não é? E às vezes aquilo até aumenta, porque você vê que a pessoa, né, a vida toda foi assim, esforçada, trabalhadora, isso aqui você criou algo, uma admiração tão grande, falou assim, puxa, eu fiz a escolha certa, valeu a pena. Glória a Deus. Valeu a pena. E muitas vezes, assim, coisas que você ainda não conhecia, você vai descobrir. Às vezes, em algumas circunstâncias. Por exemplo, ele falou de fazer a escolha, né? De escolher a pessoa, não com que você se sinta bem, né? Em estar, mas com alguém que você não consiga viver só, sem ela mais, né? O tempo que a gente teve lá em 2015, né? Em 2015, fez com que o Emerson descobrisse isso, né? E eu também, né? Que a minha família, o meu marido, meu filho, gente, era o que eu mais queria estar junto, era deles. Então, assim, eu senti uma falta e pra mim era a coisa mais importante. Era voltar pra casa, era estar junto com eles, sabe? É falar, conversar, abraçar, beijar, é estar junto. Então, assim, quando você perde, ou quando você sente que perdeu, aí você vê o grande valor que aquela pessoa tem pra você, que o teu casamento tem pra você, que a tua família tem pra você, né? E infelizmente tem pessoas que só vão perceber isso depois que perderam, né? Depois que se separaram, depois que não teve mais jeito, que não tem mais volta. Então, reflete aí. Será que você viveria sem essa pessoa que você escolheu? Será que você não sentiria a falta de estar com ela? Como você teve a oportunidade de conviver, de viver junto na mesma casa, casados. Pensa antes de fazer e tomar qualquer decisão. Isso aí. Porque depois bate um arrependimento que às vezes não tem volta. Porque aí se a pessoa também é orgulhosa, até reverter tudo isso e voltar atrás, ir lá pedir perdão e se reconciliar, gente, é andar para trás. Verdade. Então presta atenção nisso, né? Antes de tomar qualquer decisão, pensa e vê se realmente você viveria sem aquela pessoa. Isso aí. Ó, a Tatiana Lopes Oliveira, talvez vai sumir. Se sumir, você replica de novo, tá? Porque aí vai sumir da minha tela aqui, ó. É importante ressaltar também sobre cortar o cordão umbilical, mas lembrar que cada um tem sua posição. Nunca me esqueço de uma pessoa que vindia disse que jamais o marido tinha que estar com a mãe, no dia das mães, porque afinal hoje ela era a mãe dos filhos dele. É algo triste isso, não saber diferenciar a posição, amor e honra. Totalmente diferente. Às vezes este é um dos problemas em um casamento, que não soma, mas divide e destrói. Sim, são coisas diferentes. Verdade, verdade, Tatiana. Né? São coisas é assim, diferentes. ó, eu nunca deixei de honrar o meu pai e a minha mãe, e muito menos a Kátia. Muito pelo contrário, sabe o que nós fazíamos? Nós uníamos as famílias. Sim. Então, dia das mães, a gente sempre estava junto, cada um, todo mundo junto numa casa e vice-versa. Até para que ninguém ficasse sozinho, ó, né? A gente queria estar junto com eu com os meus pais e ele com os pais dele. Uma então coisa a gente juntava todo mundo para que ninguém ficasse Uma coisa que a fora. gente sempre fez foi dividir esse tempo Muito com a nossa bem. família. Então, por exemplo, como a gente trabalhava fora, então assim, ó, um domingo a gente ia almoçar no meu sogro, outro domingo ia almoçar na minha mãe e vice-versa. E até hoje os dias, até que eles, né, vieram a falecer e tal, mas até o último dia das nossas vidas. Então esse convívio ele fortalece. Por quê? Olha só, hoje a minha mãe ela não ganhou uma nora. A minha mãe ela considera a Kátia como uma filha. E assim quando a Marília estava viva, ela me considerava como um filho. Então a gente tinha um convívio muito bom, viajava junto, estava nos lugares juntos, passava, nós vamos pegar você para ir no shopping. É muito gostoso esse convívio. Cortar o cordão umbilical não é deixar pai e mãe e nunca mais ver, e não cuidar, e não honrar. Cortar o cordão umbilical é a dependência emocional que a gente tem
enquanto a gente é filho e mora junto com os pais. Exatamente. Né? Porque quando você até a gente ministra isso nos casamentos que a gente faz, de cortar o cordão umbilical e agora você vai assumir uma nova família, você vai assumir a tua casa, porque tem gente também, Tatiana, que não corta o cordão umbilical e vive mais na casa da mãe, dos pais, né, do que na sua própria casa. E depende mais dos pais do que do seu próprio marido. Né? Tem mais intimidade, conversa mais e divide mais os problemas, as situações com os pais do que o seu próprio marido. Então aí também não é certo. Quando você se casa, você corta o cordão umbilical dessa emoção de estar junto, né? Como é que eu falei? Da dependência emocional, né? Nós, quando o Emerson falou do nosso início de casamento, as dificuldades que a gente teve, meus pais, eles sempre foram presentes, os pais deles sempre foram presentes na nossa vida, em tudo, até hoje, né? Hoje eu não tenho mais meus pais, mas eu tenho minha irmã, e eu tenho a Socorro, né? E a gente continua tendo o mesmo relacionamento, próximo, né? Só que, o que aconteceu com a gente, que eu acho que é um segredo, e é algo importante de citar aqui agora. Quando a gente começou a ter essas dificuldades que ele falou do pagamento como é que fala? Da prestação do nosso apartamento, a gente teve certas dificuldades, né? Quando apertou, quando mudou o plano, enfim. O que aconteceu? Eu não corri pro meu pai e falei, pai, desesperada, pai, meu marido não tá dando conta, pai, a gente tá devendo, pai, eu me arrependi, que horror, a gente tá no sufoco, eu não quero essa vida pra mim, e correr, sabe, pro colo lá, e pedindo ajuda, e dependendo do meu pai, porque agora eu tinha um marido. E o meu marido, olha só, presta atenção, mulher, o seu marido só vai ser sacerdote se você deixar ele ser. Eita Jesus. Né? Naquele momento, o sacerdote da minha casa era meu marido, não era meu pai. Enquanto eu era filha e morava com os meus pais, eu estava debaixo da obediência deles. Eu casei, é aí que a gente fala de cortar o cordão umbilical. Essa dependência. Agora o meu negócio é com o meu marido. Nós dois temos que resolver as nossas situações. É claro que meu pai sempre nos aconselhou, sempre nos ajudou, mas teve situações que ele nunca soube que nós vivemos. Porque nós falamos, não, nós vamos aprender juntos. O Senhor vai nos ensinar. E a gente orava a Deus para que o Senhor nos ensinasse, nos mostrasse o que a gente devia fazer, nos desse estratégias. E nós vencemos. Amém. Teve muita coisa que meu pai e minha mãe nem sonharam. Que os pais dele também nem souberam. Porque não era tudo que acontecia que eu corria lá. Ai, pai, isso aqui. Ai, mãe, isso aqui. Ai, mãe. Ai, agora. Ai, olha o que aconteceu. Não. Antes disso, nós dois tínhamos uma aliança. E ele era o sacerdote da minha casa. E eu, a ajudadora dele. Então, nós dois juntos, né, vencemos as nossas situações. Amém. Então, tem diferenças nessa de cortar o cordão umbilical, de manter o cordão umbilical. Amém, gente? Aqui a Paula está dizendo o seguinte, que o que eu acho legal no casamento é a mulher sempre se arrumar e fazer uma refeição legal com o esposo. Tirar um momento para conversar. Paula, essa pergunta sua, esse seu comentário é sensacional. Olha, uma coisa fundamental é a gente ter um tempo de mesa, né? Eu nunca vi, nós nunca fizemos uma refeição sozinho, né? Ou ela me liga, se você vai chegar, tá chegando, né? A gente espera. Às vezes eu sou autônomo, trabalho fora, viajo bastante, os horários são né? diferentes. E às vezes eu tô voltando, tô na estrada, ela me liga, fala assim, olha, quanto tempo você vai demorar para chegar? Eu vou chegar 9 horas, então a gente vai esperar. Quando eu chego em casa, que eu abro a porta, a mesa já está pronta, sempre arrumada. Não é por causa de um dia de uma visita, mas tem uma toalha, tem os pratinhos, tem o copo, tem tudo arrumadinho. Pode ser a comida mais simples, mas nós sentamos nós três na mesa e nós
fazemos a refeição, nós conversamos, é o momento onde a gente troca ideias, onde a gente fala do que está acontecendo. Isso é um fôlego para o casamento. Isso é muito importante. Isso é muito importante, principalmente o seu filho participar de toda a situação, né? Muitas vezes o filho fica muito ali ligado nas coisas, no mundo dele, e aí muitos pais falam assim, vem comer, eu vou comer depois. Não, a gente faz questão de nós sentarmos, no sofá, outro na mesa, não, dentro do a gente quarto. faz questão de sentar nessa mesa aqui e todos nós comemos. Isso é um investimento. O Lúcio fala também uma coisa aqui, ó. Os casais têm que cultivar o hábito de se cumprimentarem todos os dias com um abraço. Gente, isso é maravilhoso. Verdade. Sabe? A gente chega... Não perder isso, né? Quando eu levanto mais cedo do que ela... Tá acabando aqui já? Não, já acabou. Já acabou, De né? novo? Não. Continua. Vou continuar no Face. Nós já vamos terminar, Instagram tá bom? acabou de novo? Não. Quanto foi? É muito interessante. É muito interessante. Quando eu acordo mais cedo, a Kátia acorda mais cedo, sabe? Sempre a gente se Eu acordo cumprimenta. mais cedo. Não fala. Eu acordo A gente mais sempre cedo. se cumprimenta, sabe? E olha só que gostoso isso. Talvez não seja um hábito, mas eu sou um cara sortudo. E quantas vezes eu recebo café da manhã na minha cama, sabe? Na bandejinha, o suquinho, as torradas, o Mulheres vão me negócio. matar. Meu, isso é muito bom. Eu fico mais apaixonado com a minha esposa por esse fato, por mais que a gente tenha 23 anos de casado, mas isso nunca deixou de ser um hábito Não tão deixei de gostoso. fazer. Eu me sinto muito valorizado. E outra coisa muito interessante é que quando eu tô lá fora ou fazendo alguma coisa, eu lembro da minha família. Então é muito raro eu chegar num dia, né? Somente quando muitas vezes eu viajo, de eu também não trazer mimos para eles, né? Que seja um bombom, que seja uma barra de chocolate. Mas é uma questão que você tá o quê? Você parou um tempo, lembrou da sua família e você trouxe alguma coisa para agradar a eles. Falar que, Né? fomos Que seja um lembrados, bombom, né? sabe? Que seja uma coisinha, uma etiqueta, mas você lembrou deles. Tudo isso fortalece o casamento. Tudo isso incrementa para que, principalmente nós homens, né? Nós tenhamos mais vontade de chegar nos nossos lares. Por que os bares estão cheios de cara, todos os marmanjão, tudo lá dançando um com o outro, com um taco de bilhar na mão? Porque eles não têm prazer de chegar na casa. Porque talvez tenha uma mulher que não é a sábia, mas é a tola que destrói o lar, né? Porque eu tenho certeza absoluta que quando você tem um lar em harmonia, você não vê a hora de chegar no seu lar. Amém? Gente, nós estamos aqui. assim muito... Fala aí do Instagram. Pastor, como conseguir trabalhar e pastorear? Difícil, não? Olha só, eu falo Nós temos um privilégio que nós somos autônomos, nós né? somos autônomos. Então, há uma flexibilidade nos nossos horários que a gente consegue conciliar com a nossa programação, que a gente que faz, né, da igreja. Então, assim, quando a gente não pode, o Emerson, por exemplo, ele viaja para trabalhar, ele vai para o interior, ele vai para lugares, às vezes, que é mais perto, mais longe, então ele demora um dia inteiro para retornar. Então, tem dias, por exemplo, que ele não dá para ir, porque quarta a gente tem o culto, sexta nós temos o culto, né, que são os dias de semana. Então, nesses dias, ele não pega o serviço para esses dias, ele pega para os dias que dá para ele chegar um pouco mais tarde. E aí, naquele dia, não marca nada à noite. Então, a gente vai fazendo assim, entendeu? A gente vai conciliando, porque nós podemos fazer isso. Temos essa flexibilidade nos nossos horários de trabalho. E a gente que faz a agenda da igreja, então a gente faz de acordo com aquilo que a gente tem disposição, disponibilidade nos horários livres. Amém? Ok, a Elizabeth, a nossa querida missionária Betinha, que saudade de você. Ela colocou aqui, ouvindo vocês falarem, me veio uma palavra, Jeremias 32. Nós já vamos terminar, gente, porque olha, o papo foi bom demais, já tá mais de 1h30, né, Mateus? Ó, Jeremias 32, 38. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. 39. Eu lhes darei um só coração e um só propósito, adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem de seus descendentes. 40. Estabelecerei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porei em seu coração o desejo de me adorar,
e eles nunca se afastarão de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei nesta terra firmemente de todo o coração. Que Deus abençoe cada vez mais em nome de Amém. Jesus. Que palavra abençoada, Glória a Betinha. Deus. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Eu quero aqui só dar mais uma terceira dica de um casamento de conquista para a gente encerrar. E aí a gente vai fazer numa próxima quinta-feira um próximo papo de homem, papo de mulher. A terceira dica para um casamento de conquista. Eu acho que é uma das dicas mais fortes. Fundamentais. Comunicação. Fundamentais. Que a gente Ei, até falou aqui, né? Se comunica, cara. Conversar, expor, né? Olha o que Tiago 1,19 diz. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha isso, hein? Todo homem, todo sacerdote. Dica, né? Dica. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Que coisa Fica a tremenda, dica, né? Então, Tiago aqui ele está dando a chave para a comunicação. A chave para a comunicação é ouvir. Então, eu preciso ouvir a Kátia. Eu preciso ouvir a Kátia. E é mais ou menos assim que as mulheres pensam. Você está ouvindo as minhas palavras, mas você não está prestando atenção ao meu coração. Olha que forte. Hã? Ei, maridos, homens, quero dizer algo que eu aprendi. Tem homens ainda aí, Mateus? Eu quero dizer algo que eu aprendi. Tem homens aí? Cadê Amém? os homens? Elas desejam desesperadamente serem ouvidas. Não é? Elas desejam desesperadamente ser ouvidas. Mulheres, não desistam. Elas querem Não que desistam. você ouçam elas. Deem atenção para tudo. Olha nos olhos assim, ó. Quando a Kátia começa a falar, eu ainda vacilo algumas vezes. Vacila. Mas ó, você fica assim, ó, começa a Vacila, falar mas comigo. eu não desisti. Começa a falar comigo. Eu insisto. Começa a falar comigo, começa a falar comigo, vai. Everson, então. Não, você não faz isso. Ó, o Rogerão. Quem não se comunica se estrubica. É isso mesmo. Se estrubica Porque, feio. ó, se elas acreditam uma coisa, é você olhar para os olhos dela, não piscar, não respira e olha e fica prestando atenção e contemplando. Fica assim, ó. Ela falando assim, ó. Não, aí você dá raiva e você para de falar. Porque já tá Eu tô brincando, ridículo, gente. Mas né? olha só, a comunicação é uma chave crítica. Quando um exército ataca o outro exército, o primeiro alvo são as comunicações. Quando um exército ele consegue atingir a comunicação do outro exército, ele ganhou a guerra. Agora não é mais bomba, não é mais porrada, agora é comunicação. Quando ele corta a linha de comunicação, ele ganha a guerra. Entendeu? E assim é o que o diabo tem feito. Quando ele faz isso com os casais. Quando ele faz isso com os Quebra a linha casais. de comunicação, ele ganha a guerra. Quando quer o dizer, diabo derruba a separação. Quando o diabo derruba a comunicação do casal, ele se torna uma presa fácil para destruição. A teimosia derruba as comunicações. Ei, mulheres, homens, a comunicação, a teimosia derruba as comunicações. A ira, respostas iradas, derruba as comunicações. Novamente, quando imaginam não serem ouvidas, a imaginação começa a florescer. E o diabo começa a sussurrar no ouvido. E a imaginação começa a voar. E os pequenos problemas se tornam grandes problemas. E um pequeno problema se torna algo que derruba o casamento. Tudo por causa da falta de comunicação. Tudo por causa da falta de comunicação. Então nós devemos o quê? Criar um ambiente onde somos livres de se expressar, né? Quem nós somos de uma maneira legítima, sem que isso cause rejeição, e assim o casamento fica forte e mais unido. Tem uma coisa que a gente gosta de fazer aqui em casa, é se comunicar, principalmente na hora que a gente está comendo aqui. É maravilhoso. Amém? Eu acho que Tem mais alguma pergunta? Não. Posso falar mais alguma coisa aqui? Só para terminar? Maridos, eu vou falar o que as mulheres gostam. Preste atenção, maridos. Agora, hein? Fica a dica. Para pôr em prática daqui a pouco, quando terminar a As live. mulheres gostam de serem escolhidas. Se há muitas mulheres no mesmo lugar, né? Muitas vezes assim... Eu não vou entrar aqui porque eu vou demorar muito. Mas se tem uma coisa que as mulheres gostam é de serem escolhidas.
Então, Elogiar. elogiar, essa é a palavra. Né? Então, todos os dias, escolha a sua esposa, sabe? Eu sempre falo que minha esposa sempre tá bonita, quando ela põe uma roupa. Eu aprendi, né? Nesse decorrer. Hã? O quê? Nada. Ainda bem que você não ouviu. Espero que ninguém. Amém? Glória a Deus. Não, Eu sabe acho o que é que- importante? Já que nós somos escolhidas por eles, homens, é importante que eles sempre nos olhem, nos vejam, né? Então, às vezes você cortou o cabelo, às vezes você tingiu o cabelo, às vezes você comprou uma roupa nova, às vezes você passou um batom diferente, você tá com perfume diferente, né? É bom que eles notem, né? E façam elogios, porque isso daqui faz com que o ego da gente, né, se eleve, né? A nossa autoestima também fique elevada. Então, assim, isso só faz bem você elogiar, você dizer palavras que edifiquem a vida do outro, né? Tem muita gente que só põe o outro pra baixo. Tem muita gente que só humilha, que acaba com o outro, você não presta. Ai, que horror, você tá horrível, você tá não sei o quê. Olha, vocês já presenciaram várias vezes que o Emerson fala desse bendito cabelo que ele quer ter de novo. Eu já falei, e vocês já ouviram, que eu prefiro ele assim. Então, isso é um elogio, né? Assim? Eu prefiro assim como ele está, como ele é. E não ele colar um cabelo na cabeça, uma peruca, um sei lá o quê, que não pertence a ele. Então, isso é um elogio. É para que ele se sinta bem, para que ele saiba que eu amo ele do jeito que ele é. Que ele não precisa de artifícios, né? Mas muitas vezes as mulheres usam dessa estratégia, né, para chamar a atenção dos homens, dos seus maridos. Os homens não, do seu marido, né? Porque às vezes o marido não olha para ela. Então às vezes ela faz 1001 coisas, né, para que ele venha notá-la e dar um elogio. Então, maridos, preste atenção. Você escolheu a sua esposa. Mesmo que já faz anos que isso aconteceu, que nem a gente, faz 23 anos, né? Eu mudei, ele mudou, claro, a gente está envelhecendo, né? A gente está mudando, Você tá ficando bonita né? cada vez mais. né? Mas não interessa, o que interessa é que um dia eu escolhi, e é óbvio que a velhice chegaria, isso é natural da vida, né? Eu não vou querer um garotão pro resto da vida. E eu envelhecendo? Não. Então, é algo natural. E que a gente deve olhar com os melhores olhos. Porque um dia eu olhei pra ele, gostei, amei, escolhi para que fosse meu marido. E ele continua sendo meu marido, meu escolhido, nos dias de hoje. Apesar de todas as mudanças que a gente tem passado com os anos. Então, é sempre bom, né? Ele coloca uma roupa, né? Ah, essa camisa ficou bem em você. Ah, esse perfume eu gosto, né? É uma dica pra você. Ah, eu gosto, ela gosta. Então, ele vai estar sempre fazendo aquilo. E da mesma forma a mulher. Olha o que o Bruno falou, Bruno Coutinho Salles, aleluia! Olha, então As aí... mulheres são mais sensíveis ao Espírito Santo, é verdade? Muito. Porque... E muitas vezes, quando nos dizem algo direcionado por ele e não as ouvimos, prejudicamos não só a nós mesmos, mas ao casamento. Verdade, Bruno. Verdade, Bruno. Aleluia! Olha, prejudica feio. Porque a mulher e o Espírito Santo são os únicos que têm as mesmas características. São sensíveis. O Denis à só voz tá de Deus. falando groselha. Denis. Aposto, porque elas não aceitam que a gente Cadê fique a na Sheila? caixa do nada. Bom, Filho, fica lá pra sempre depois. Aí você vai procurar a Sheila. olha né? aqui, ó. Agora, mulheres. Aí a Sheila tem que estar lá esperando Mulheres, por você. pra terminar A mesmo Denis agora da de Sheila, verdade. Pra terminar de verdade. Agora, mulheres, vocês precisam entender algo dos maridos. Nós queremos que vocês acreditem que somos super-homens. Ah, sim. Que Eles vocês gostam. podem aguardar que vamos rasgar nossa camisa e que vai aparecer aquele S e que você se impressione que nós somos e que vocês acreditem que podemos fazer tudo por vocês.
Se eles gostam de se sentir super É mais ou menos assim, ó. As mulheres têm um conflito no coração e os homens têm um conflito na cabeça. na mente. É isso, mais ou menos isso. Gente, as mulheres querem saber que elas são as escolhidas, que você escolheu, que seu coração foi roubado por elas, oh aleluia. Mas os homens querem saber que você pensa que somos grandiosos, que somos seus curadores. Olha o que o apóstolo Paulo diz para terminar de verdade. Efésios 5. Eu digo aos maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. Uau! Veja, amor é uma questão de coração. Maridos, satisfaçam os desejos de suas esposas. E depois ele continua e fala, mas eu digo para as mulheres, respeitem seus maridos. É aqui que nós vamos encerrar essa live abençoada. E mais para frente a gente faz mais um papo de homem, papo de mulher. Espero que você tenha gostado. Nós estamos falando quase há 2 horas, né, Matheus? Nunca fizemos uma live tão grande, né? Dentro do nosso lar. Mas eu acredito que foi um papo agradável, um papo que de repente acrescentou algo sobre a sua vida. Não deixa de compartilhar essa live. Comente aí sempre quando tiver o papo de homem, papo de mulher. Nós estamos reproduzindo algo que a gente faz na igreja, né? Que a gente sempre faz na igreja de 15 em 15 dias, às vezes uma vez por mês, aqui no nosso lar. Então você não vai deixar de receber algumas dicas. Não que nós sejamos os donos da verdade. Já. Nós estamos ainda aprendendo. Deus está nos ensinando. Verdade. A cada dia alguém falou aí e é verdade, né? Basta que a gente esteja submisso a isso, né? Aberto a aprender de Deus. Aquilo que é bom, aquilo que vai nos fazer bem, aquilo que vai fazer com que o nosso casamento permaneça para sempre, que dure para sempre, né? Então, nada como a gente estar aberto a aprender de Deus aquilo que é o melhor para as nossas vidas. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e brevemente estaremos de volta com o nosso Papo de Homem, Papo de Mulher. Lembrando que amanhã nós temos mais uma live, mais um culto abençoado, às 20 horas. E vai ser bênção, domingo também. E vamos torcer para que tudo isso volte à normalidade. Agradeço a você que esteve conosco aí até agora. 2 né? horinhas. Eu acredito que foi um papo gostoso e espero que alguma coisa tenha acrescentado na sua vida. No nome de Jesus. Eu quero agradecer ao meu filho Matheus, que está atrás das câmeras. Meu filhão abençoado. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Matheus, por ter estado aqui conosco até agora. Está nos apoiando, nos ajudando aqui, tá né? Bom? Para que a gente fizesse essa live hoje e que Deus realmente tenha falado com você, homem, com você, mulher. Há esperança para o teu casamento, há solução para o teu casamento, há jeito para tudo nessa vida. Os impossíveis pertencem ao Senhor. Então, mesmo que você não tenha feito a escolha certa lá atrás, né, daquele que você achou que era o melhor para você, saiba que o Senhor tem sempre algo a realizar, né? E Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a vida do teu marido, para que vocês sejam felizes, sim, né? No casamento também. Amém? Eu queria fazer uma oração para terminar, né? Se você está aí com a sua família, com a sua esposa, talvez com o seu namorado, né? Talvez esteja visitando o seu namorado, claro, né? Enfim. Eu quero fazer uma oração, amém? Se você está aí com a sua família, dá as mãos para ele. Sua família. E vamos fazer essa oração aqui junto, em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus, passo álcool gel. Tá pegando a minha mão? Não, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Deus, por esse tempo precioso que o Senhor permitiu que estivéssemos com essas pessoas maravilhosas, pessoas que o Senhor, Pai amado, tem cuidado, Pai amado, casamentos, marido e mulher que esteve conosco aqui, Senhor. Eu peço em especial que o Senhor esteja visitando, reestruturando lares que estão desalinhados, Senhor. Pensamentos que estão desencontrados, Senhor, com a Tua boa, agradável e perfeita vontade, sim, Senhor. Deus, nós queremos, Pai amado, ser o padrão do céu, Senhor.
Queremos, Pai amado, que o Senhor seja o cabeça da nossa casa, Senhor. Pai, nós homens queremos executar o nosso sacerdócio dentro dos nossos lares, Sim, Pai. Deus. Senhor, nós cremos também, Senhor amado, na Capacita, força, Pai. na protetora que são as nossas mulheres, Sim, que Deus. são aquelas que Sim, são as edificadoras Deus. dos nossos lares, Senhor. Então, Pai, capacita, Senhor. Capacita, Senhor amado, esses dois lados, Senhor, tanto do sacerdócio como da edificação, Senhor, Sim. para que possamos ser famílias e casamentos que venham conquistar, que venham implantar o governo nessa terra, Senhor amado. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, se tiver algum casamento, Senhor amado, enfraquecido, Senhor, que através, Senhor amado, desta ministração, que através desta oração venha alcançar os corações, que através, só pelo fato, Senhor, deles estarem com as mãos dadas, Senhor, que já venha gerar, Senhor amado, o arrependimento, que já venha gerar, Senhor amado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, nós decretamos, Senhor, a falência, Senhor, na autoridade do nome do Cristo Jesus, Filho de Deus, de tudo aquilo que esteja, Senhor, intervindo, Senhor, nos casais, nos casamentos, Senhor, que não tenha poder, Senhor amado, que esse tempo, Senhor amado, ao qual nós estamos reclusos nos nossos lares, muitos já estão trabalhando, mas seja um tempo de fortalecimento, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus, também abençoe os namorados, os noivos, Senhor. Que eles possam, Senhor, se resguardarem. Que eles possam honrar, Senhor, este namoro, Senhor. Honrar este noivado. Para que eles venham viver, Senhor amado, um casamento futuro de conquista, Senhor. Ah, Deus fiel. Nós te agradecemos, Pai, pelos filhos que foram gerados por esses casamentos. Os filhos são as nossas heranças, Senhor. São como flechas, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo lar, pelo nosso lar, seja o mais simples ao mais requintado, Senhor, mas foi o lar que o Senhor nos deu, Senhor. Muito obrigado. Que a paz, Senhor amado, que excede todo tipo de entendimento, ela venha pairar, ela venha reinar, Senhor, sobre cada família, sobre cada lar, Senhor. Abençoe também os solteiros, Pai, que sonham um dia em casar, Senhor. Ah, Pai, ah, Deus, eu sei que tudo tem um tempo certo, que tudo o Senhor está preparando, Senhor, e que vai acontecer, Senhor. Sonhos em Deus são realizados, Deus. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Pai, por esta noite. Te agradecemos, Pai, por esse tempo precioso. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor do Pai, a comunhão e o consolo do doce, do amado, poderosíssimo Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um de nós e hoje reine para todo o sempre. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Ó, shalom, shalom. Amamos vocês. Papo de homem, papo de mulher.